Tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Hoje vamos ter uma live super interessante com Soia da Go Jalapão. Estou esperando ela entrar aqui para começar essa live super interessante sobre o Jalapão. As dicas, as informações, tudo que vocês precisam saber para visitar essa linda região do Jalapão. Vamos aguardar um pouquinho para esperar Soiane, a dona da agência Go Jalapão, entrar aqui no Tocantins. Olá, tudo bom? Olá, menino. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Então, como eu estava falando, eu estou super feliz de receber a senhora do Tocantins, da agência de viagens do Jalapão. Hoje vamos falar sobre vários assuntos, dicas, informações sobre essa região que ainda é um pouco conhecida, mas que tem um futuro imenso no turismo. Sim. Para quem não me conhece, que é a primeira vez que eu vi esse live, eu sou da Agência Brasileira de Cultura. A gente somos receptivos aqui há mais de 5 anos e trabalhamos em várias regiões. E hoje a gente vai falar com Soiane, a dona da agência Go Jalapão. Eu vou deixar você se apresentar melhor. Por favor. Bom. Boa tarde, meu nome é Soiane Ueno. Eu sou sócia proprietária junto com meu esposo e Meias da agência Go Jalapão. Nós somos especialistas em ecoturismo. Eu sou bacharel em turismo, formada pela Universidade Federal do Pará. Também fiz o curso de condutor ambiental aqui no Senac de Palmas, para poder atuar nos parques estaduais daqui do Tocantins, né, que é o Parque Estadual do Jalapão, do Cantão e do Lajeado. E tem essa formação. Então, porque lá no Jalapão tem atrativos tanto públicos quanto privados. Então, é necessário ter uma formação de condutor ambiental para poder atuar nesse lugar, tá? Além disso, sou professora e sou fotógrafo também. Ah, bacana. E vocês estão localizados em Palmas? Sim, nós estamos em Palmas, no Tocantins. Legal. A gente vai falar um pouco sobre a situação do coronavírus no primeiro lugar, na região. Depois a gente fala um pouco sobre uma apresentação geral da região. E para terminar, falamos sobre o turismo na região. Certo, tudo bem. Então, minha primeira pergunta seria qual é a situação lá em Palmas e no Tocantins em geral? Tá. O coronavírus afetou o turismo, assim, acho que em todo, né? Em todos os lugares. Aqui no Tocantins, especificamente em Palmas, até essa semana foram 650 casos notificados, né? 8 óbitos. Na região do Jalapão não teve nenhum óbito, mas como fazem parte algumas cidades lá, Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta e São Félix, e Novo Acordo foram 2 casos, Ponte Alta foram 4 casos. Então, assim, a situação está bem controlada lá, eles fizeram o lockdown mesmo, né? E até porque o acesso para chegar nesses lugares é bem difícil, é porque as estradas não são pavimentadas, né? Então, eles não saem de lá, é bem difícil. Então, a situação lá ficou controlada, mas assim, não pode visitar e está por tempo indeterminado fechado, né? Então... Entendi. E vocês têm previsão de abertura dos parques e a volta da vida turística, tipo abrir das agências, dos hotéis, os voos? Os voos aqui em Palmas estavam com tinha um voo da Gol vindo de São Paulo com uma frequência de a cada 15 dias. Então, o turismo ficou praticamente bem parado aqui, né? Então, não tem ainda previsão de abrir o parque. Não, eles ainda vão fazer um estudo de capacidade também, para saber como é que
como é que vai se comportar essa pandemia para poder fazer a reabertura, né? Ok, então é a mesma coisa, eu trabalho muito também com Maranhão, então é a mesma coisa, mais ou menos a mesma situação, a gente não tem uma previsão para a abertura e a volta à vida normal, por enquanto. Até porque, como sim, nesses lugares a questão de saúde, de hospital, é bem precário, né? Então a gente tem a preocupação também de não ter que levar. Sim, seria muito precipitado abrir os parques agora e levar o vírus para lá, né? Então a gente tem essa preocupação aí. Então vamos torcer para tudo voltar logo e que tudo dê certo. Verdade. A senhora pode também fazer uma pequena apresentação da região, porque não é todo mundo que sabe onde fica o Jalapão, a melhor época para ir no Jalapão, o que tem para fazer a Jalapão. A gente pode começar a conversar assim, se a senhora... Tá, tudo bem. O Jalapão ele fica na região norte do Brasil, né, que é no estado do Tocantins, especificamente no lado leste, do lado do Tocantins. E, como eu falei no princípio, as cidades que fazem parte do Jalapão é Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta e São Félix, tá? Pindorama, na verdade, ele não faz parte do Jalapão, porque todo mundo pensa que a Lagoa do Japonês é em Pindorama do Tocantins, mas não é região do Jalapão. É que a Lagoa do Japonês, ela consta no roteiro, né, de 4, 5, 6 dias. Então, só que é para o outro lado, né? Então, funciona mais ou menos assim. Esse é o parque do Jalapão, fica a quantos quilômetros do Palmas? Assim, na verdade, não tem como te dizer quantos quilômetros fica o Jalapão, mas tem, tipo, algumas cidades, tá? Sim. Vamos lá. Deixa eu te falar primeiro, por exemplo, Pindorama, que é onde fica a Lagoa do Japonês, né? Uhum. Fica a 240 quilômetros, aproximadamente, de Palmas, tá? Então, primeiro vai para Ponte Alta, né? Para depois, aí tem a estrada asfaltada e a partir daí é a estrada não pavimentada, né? O que dificulta a questão de locomoção em carro pequeno. Tem que ser carro traçado, 4x4, desculpa, em caminhonete. Ah, entendi. Eu perguntei à senhora, porque a senhora pode me confirmar que a maior porta de entrada para visitar o Jalapão seria ver para Palmas, de avião, que é lá que tem o maior aeroporto do estado. Sim, confirmo isso. Chega aqui em Palmas, né? Aí, como eu lhe falei, os roteiros são a partir de 3 dias, 3, 4, 5, 6 dias, 7 dias, né? O mínimo são 3 dias. E em 3 dias você não consegue conhecer tudo, né? Dá para conhecer basicamente assim, a metade dos atrativos, porque, como eu te disse, em um dia dá para fazer aproximadamente 3 a 4 atrativos, depende do roteiro. Porque como é distante um atrativo para o outro, né? Então acaba demandando mais tempo. Por exemplo, tu consegues fazer em 1 hora em estrada não pavimentada, às vezes 30 quilômetros, 25 quilômetros, dependendo da condição meteorológica, né? Se tiver com muita chuva ou se tiver num tempo muito seco, porque com um tempo muito seco fica um pouco mais difícil também de locomoção. Se tiver com chuva pode atolar, tem essas questões, né? Então o início do roteiro ele pode sair daqui de Palmas e por Ponte Alta, né? E aí ir fazendo os atrativos que estão no caminho. Aí a gente vai falar dos atrativos depois. Isso que também uma outra pergunta que eu vejo em vários fóruns aqui dedicados às viagens no Brasil. É fácil viajar entre as cidades com transporte público? Não, entre as cidades localizadas no Jalapão, não. Só mesmo se você tiver carro próprio e, de preferência, carro 4x4, porque carro pequeno a gente sempre vê assim na estrada. Tem pessoas que vão de carro pequeno, só que atola, né? Acaba tendo dificuldade depois para conseguir ajuda, porque
não é muito habitado, então tem essa dificuldade aí. É por isso que eu sempre aconselho passar como uma agência de viagens, que facilita. Sim, se a pessoa se a pessoa não quiser contratar a agência, ela pode contratar o guia, né? Ah, não tenho tanto recurso tal para comprar um pacote. De preferência que chame um guia, contrate um guia, né? Nós, além de agência, também somos guias, né? Então, você pode contratar. E aí a gente faz toda essa aluga o carro também, obviamente, né? Porque a pessoa também não pode ir com um veículo pequeno, né? Tem que ser 4x4. E aí nós preparamos o roteiro, né? Conforme a disponibilidade da pessoa. Ah, eu tenho 3 dias, tenho 4 dias. E aí a gente vai montar o roteiro de acordo com a necessidade e disponibilidade da pessoa, né? Entendi. Então, é melhor viajar com carro privado e antecipar a viagem também. Sim. Isso é uma pergunta que sempre eu também com os clientes me pedem. O Jalapão não é uma região onde você pode fazer tudo na hora. Eu falo sempre que tipo, não é um city tour no Rio de Janeiro. Você tem que planejar antes. Tem que planejar antes, assim, até porque a oferta de hospedagem, de alimentação, ela não é, assim, muito fácil. E não tem tanta disponibilidade, né? Por ter pouca opção de hospedagem, a questão de alimentação, sempre tem que reservar. Tem alguns lugares que, se você está indo por conta própria e chegar lá, no restaurante X, lá, eu quero 3 refeições, por exemplo. Não tem. Por quê? Porque já ligaram, por exemplo, 100 pessoas para aquele dia, eles se prepararam para 100 pessoas, né? Às vezes eles conseguem atender até 10, 110 no máximo, assim, entendeu? Mas tem alguns lugares que não atendem. Então, assim, hospedagem, alimentação, sempre a gente tem que reservar com antecedência para não correr o risco de ficar sem dormir, sem ter onde dormir, sem ter onde comer, né? Então, assim, sempre, por exemplo, um roteiro de 3 dias. No primeiro dia, dorme em Ponte Alta, nos outros 2 dias, dorme em Mateiros, né? Ou um dia, quer dizer, dorme em Mateiros, porque aí são 3 dias e 2 noites, tá? Num roteiro de 4 dias, que são 3 noites, pode dormir uma noite em Ponte Alta, outra noite em Mateiros e outra noite, por exemplo, em São Félix. Porque, assim, os roteiros eles vão estar no meio do caminho. Mas esses roteiros que a senhora falou, como, por exemplo, eu como cliente, a senhora pode organizar esse tipo de roteiros, tipo, uma semana antes, quanto tempo de antecipação eu preciso entrar em contato com uma senhora? Tá. Tipo, uma média, eu não falo uma data fixa. Tipo. O roteiro, assim, na verdade a gente sempre pede o quanto antes melhor. Mas assim, um mínimo uma semana, 10 dias, no período de baixa temporada. No período de alta temporada, né, que é maio, junho, julho, agosto, setembro, que é o período que não tem chuva, que eles consideram aqui no Jalapão alta temporada, tem que ser pelo menos com uns 2 meses de antecedência. Em dezembro também, apesar de ser um período já chuvoso, muita gente vem passar o Réveillon no Jalapão. Então, para você ter uma ideia, ano passado, na nossa expedição, nós fizemos em outubro, final de setembro. Em alguns lugares já não tinham mais vaga, né? A senhora pode falar para nós as estações do ano que tem no Jalapão? Quantas estações? Na verdade, as estações do Jalapão é o período chuvoso e o período não chuvoso, né? O período chuvoso, ele vai começar a partir de outubro, né, aproximadamente, e vai até abril. Abril, assim, as chuvas já estão mais fracas, né? E o período não chuvoso já é a partir de maio, né? Maio, junho, até setembro. Então, nesse período, de maio até setembro, é o período seco, né? Que, assim, eles consideram alta temporada porque em alguns lugares tu vai conseguir, por exemplo, na Pedra Furada, tu consegue contemplar o pôr do sol, né? O que no período chuvoso, eu posso te levar lá na Pedra Furada, mas eu não posso te garantir que tu vai ter um espetáculo de pôr do sol, porque pode ser que quando nós estejamos chegando lá,
a chuva caia. Aí eu te garanto que eu vou te levar lá, mas eu não consigo te garantir o pôr do sol, né? E também a locomoção no período da seca é mais fácil, porque as estradas são mais Na fáceis verdade, para ir. assim, no período seco, que eles chamam costela de vaca, que a estrada ela fica assim, tipo, trepidando, né? Ah, entendi. Então, assim, durante o trajeto da viagem, tu não vai correr o risco de atolar, dependendo do trecho da estrada, né? Por exemplo, nas dunas, fica um areial no período de seca. Então, vai depender muito, né? Isso, não é que é mais fácil ou mais difícil. Cada um vai ter sua particularidade. No período de chuva, corre o risco de atolar, se tu tiver num carro pequeno. Já num 4x4, não atola, né? Porque é a questão da areia, né, também. E a areia faz atolar. Aquela areia montuada, tipo Jericoacoara, que tem, sabe? É tipo Jeri, entendi. Isso. Em alguns lugares, não é em toda a estrada. Voltei num assunto, a senhora falou sobre hospedagem. Lá tem todo tipo de hospedagem, como funciona? Tipo, tem de luxo, de média, para mochileiro. Você não pode falar um pouco sobre o tipo de hospedagem? Sim. Na verdade, assim, não tem hospedagens de luxo, mas tem hospedagens bem confortáveis, né? Não são em todas as cidades que tem, mas, por exemplo, em Mateiros, eu acredito que deve ter uns 2 hotéis que são considerados assim mais confortáveis, né? Não seria tão luxuoso que nem como se você fosse para Paris ou para um outro país, enfim. Mas assim, bem confortáveis. E tem hospedagens também em estilo mais familiares, né? Porque o que acontece lá no Jalapão? Tem muitas pessoas que fizeram da sua própria casa, expandiram e criaram pousadas, né? Então a hospedagem lá é nesse estilo. São hospedagens familiares confortáveis também, mas assim, mais simples, né? Mas é aconchegante também, né? Com bom café da manhã, tem essas questões, tá? Agora, assim, a questão da comida, a comida é uma particularidade mesmo da região, é bem parecida em todos os locais, né? Galinha caipira, estilo comida de vó, sabe? Quando tu entendi. Quando tu era criança, que tu ia na casa da tua avó e comia aquela carne de panela, galinha caipira. Comida caseira mesmo. Comida caseira, não é comida assim de restaurante, eu quero um salmão flambado, não existe isso. Não tem opção de cardápio, né? Tu chega, eles têm o buffet lá, serve à vontade, mas é esse estilo. É o feijão, o arroz, macarrão, a galinha caipira, a carne de panela, que eles chamam, né? Tem uma saladinha também, mas é tudo muito gostoso, né? Aqui a gente tem uma pergunta da Júri Dantas, que está perguntando se tem comida vegana. Assim, na verdade não tem comida vegana, mas o que acontece? Quando a gente monta o pacote, a gente sempre tem a preocupação de perguntar se o cliente ele tem algum tipo de alergia, se ele é vegano, quais são as particularidades. E aí a gente vai tentar ao máximo adequar, né? Ligar para o lugar, olha, eu tenho um cliente que vai nessa expedição e ele não come carne, ele só come tal coisa, não toma leite, não, entendeu? A gente tenta adequar isso. Não conseguimos em todos os lugares, mas na grande maioria sim, né? E qual é a comida mais famosa do Tocantins que a gente tem que provar? É o xambari. Como turista. É o xambari. Xambaré. Xambari. É uma espécie de... é uma carne, né? De osso que eles fazem guisada com macaxeira. Macaxeira, como chama aqui? Peraí que eu esqueci o nome. Macaxeira, acho que quem for do norte vai saber. Eu não lembro agora como que eles chamam aqui. Tá? Tipo, você come no almoço, na janta? Sim, come no almoço, na janta. Aqui, na verdade, eles têm umas feirinhas em Palmas. Mandioca, lembrei, macaxeira é mandioca. Tá? Aqui em Palmas tem umas feirinhas à noite, na praça,
que eles fazem feirinhas de comida, pastel, aí tem o chambari, a paçoca também, que é uma paçoca, é uma farofa com carne, né? Então é a comida mais tradicional aqui em Palmas. Ah, legal. Então, bom para as pessoas que vêm que provar esse prato bem do Tocantins. Tem uma pergunta, como a gente chama as pessoas que moram no Tocantins? Palmense. Essa é uma pergunta Em Palmas Palmense, em Palmas Palmense. Palmense, ok. E do Tocantins, do estado, né, é tocantinense. Tocantinense, ok. Obrigado. Agora vamos falar das várias atrações do Jalapão. A gente falou um pouco da Lagoa do Japonês, que a senhora falou que fica mais ou menos 200 quilômetros do Palmas. Sim. A senhora falou que para chegar tem que ir de carro privado. E eu quero saber, tipo, quanto tempo passa lá, quanto tempo dá para fazer em um dia, ou tem que passar a noite e voltar de novo? Tá. A Lagoa do Japonês, daqui de Palmas até lá, como eu te falei, vai dar aproximadamente umas 3 horas e meia, né? E chegando lá, o tempo nesse atrativo, ele não é controlado. Eu falo isso porque em outros lugares lá no Jalapão, eles controlam o tempo, né? Então você pode ficar o tempo que quiser lá, assim, entre aspas, porque a gente controla, na verdade, assim, vamos supor, sai daqui 6 da manhã, chega 9 e meia lá, né? E a pessoa pode ficar lá o dia inteiro, né? Sendo assim, pode ficar de repente até meio-dia, 1 hora. E aí lá próximo tem o restaurante da Dona Minervina, que é um restaurante bem famoso também, fica mais ou menos uns 3 quilômetros, né, de lá. E aí pode almoçar lá e ficar um tempinho lá. Lá eles têm no quintal, eles têm as redes sociais que chamam, são vários, que eles colocaram várias redes para a pessoa descansar um pouco. Ou pode sair um pouquinho mais tarde de lá, tipo 2 horas, aí já almoça também um pouquinho mais tarde, né? E saindo de lá, já vai para Pedra Furada, tá? Porque, assim, então esse passeio de Lagoa Japonesa dá para combinar com Pedra Furada também? Com Pedra Furada, sim. Com a Pedra Furada, porque aí dá para contemplar o pôr do sol, né? Agora, lá na Pedra Furada, eles estão com uma capacidade reduzida, que antigamente entravam muitas pessoas lá, eles não tinham controle disso. E agora ele está fechado, né? Eles têm um controle de quantas pessoas entram por vez lá. Se não me engano, acho que eram 20 pessoas por cada hora. Aí tem que ser com bem antecedência para conseguir agendar. Em alguns lugares no mundo já é assim, né? Por exemplo, em Machu Picchu, tu tem que comprar antecipadamente o ingresso para poder subir a montanha de Huayna Picchu. Eles têm uma só para abrir as aspas, eu acho interessante essa visão de controlar quem visita os diferentes destinos. Eu acho que é bom para preservar o lugar também. Sim, é bom para preservar o lugar e também tem as questões as particularidades do local. Às vezes muita gente, criança, fica fazendo barulho. A Pedra Furada é um local que você vai para contemplar a paisagem, contemplar o pôr do sol. Não pode fazer muito barulho lá, porque tem as abelhas. Eu já vi ataque de abelhas lá, porque as pessoas ficam falando muito, e as abelhas são atraídas pelo barulho, né? Então, assim, não pode fazer barulho lá. Só que se tem muita gente, tu não consegue controlar. Porque às vezes tem um pessoal que está particular que não sabe dessa informação. E aí eles ficam conversando. Tu tem que chegar lá quietinho, calado, contempla o pôr do sol, vai, faz passeio, tá? E pronto, elas não vão mexer contigo, mas se tu ficar falando, elas vão mexer. Então tem todas essas questões. E por conta disso, também, pela degradação, né, eles fizeram estudo de viabilidade técnica, capacidade técnica, e resolveram reduzir aí o número de visitas, o número de pessoas por dia. O que é muito justo também com a natureza, né? A Lagoa do Japonês é a lagoa que a gente vê em toda foto do Instagram. É isso? É a mais famosa. É a mais famosa. Okay. E dependendo do horário do dia, quando incide a luz do sol,
ela muda de cor, fica verde, fica azul, é lindo lá, é lindo. Essa lagoa também tem número específico de visitantes por hora? Assim, teoricamente era para ter, né? Mas assim, eles não controlam, não tem. Até porque assim, não dá muita gente lá. Como o acesso é mais difícil, né? Quando vai dar muita gente lá é assim, um dia de feriado, às vezes, aí já tem bastante gente. Né? Mas se eles perceberem que está excedido o número de pessoas lá, eles fazem esse controle. Entendi. O Jalapão também é famoso pelas cachoeiras. Eu queria se a senhora pode também falar um pouco sobre a Cachoeira da Velha, a Cachoeira do Formiga. Sim. A Cachoeira da Velha é um local, né, que tem assim, uma intensidade muito forte da queda d'água. Né? Você não pode tomar banho lá, é permitido só contemplação, fotos e a prática do rafting. Né, que então para as pessoas que fazem rafting, Cachoeira da Velha. Cachoeira da Velha e Rio Soninho. A Cachoeira da Velha, ela é um nível mais aventureiro, mais difícil, né, que eles chamam, né, e o Rio Soninho ele é mais tranquilo, tipo passeio de família. A Cachoeira da Velha é mais radical, né. Então assim, e não é toda a época do ano que funciona o rafting lá. Tá, é só durante o mês de julho, agosto, se não me engano, até setembro. Tem uma empresa específica de esporte de aventura, aqui de Palmas, que eles que coordenam lá, tá? Que já são profissionais capacitados, né? Os equipamentos são todos especializados e tudo mais. Tem instrutor, tudo. Então, a Cachoeira da Velha ela é para contemplação, né? E para prática do rafting. Tá? E a Cachoeira do Formiga, assim, a Cachoeira do Formiga é um local lindo também, que pode ficar lá, não tem controle de tempo. Na verdade, assim, eles dizem que pode ficar até, se não tiver muita gente, tu pode ficar o tempo que tu quiser. Se tiver muita gente, eles controlam o tempo. Aí meia hora, vai depender muito. Aí o que acontece? As agências, por exemplo, a agência X vai fazer esse roteiro 8 da manhã. Aí a agência Y já sabe que vai sair 8 da manhã, então ela procura não ir nesse horário. Né? Então tenta meio que combinar assim para não misturar por causa da questão de capacidade, né? De não ter muita gente. Para o grupo da agência X aproveitar e do grupo da agência Y aproveitar bem também. Mas uma hora vai ser inevitável, todo mundo vai acabar se encontrando e aí acaba tendo que esperar um pouquinho, isso é normal lá. Né? Então essas, assim, não são só essas duas cachoeiras, tá? Essas são as mais famosas, que é a Cachoeira da Velha e a Cachoeira do Formiga, mas tem outras cachoeiras, por exemplo, como a Cachoeira da Arara, que já vai ficar passando São Félix, né? Já é quase no final do roteiro, já no último dia, que é um local lindo também, né? Que é menor, né? Mas aí já pode tomar banho e tudo mais, tá? Essas são as cachoeiras. Tem os fervedouros também, que acho que você vai perguntar. Só uma pergunta. Estas atrações são tipo mais ou menos 1 hora do lugar onde as pessoas se hospedam? Assim, por exemplo, a Cachoeira da Velha, ela é um pouco distante, ela fica em Mateiros, né? Mas ela fica distante uns 30, 35 quilômetros mais ou menos, dependendo da hospedagem, onde ela esteja, né? E sempre assim, pensa no Jalapão, sempre pensa em estrada não pavimentada. Então, às vezes, 30 quilômetros dá 1 hora, 1h30, tá? Dependendo das condições meteorológicas. Tá? Entendi. Outra grande atração da região são as serras. Mas o que é terras? As serras, tipo a Serra do Espírito Santo, a Serra da Catedral. Desculpa, é meu sotaque. Tá, entendi. Serras, sim. A Serra do Espírito Santo é bem famosa, né, para fazer o trekking do nascer do sol. É um lugar que você pode contemplar o nascer do sol, tem que sair 3 horas da manhã do hotel, porque do hotel até
o caminho que você chega para descer do carro e aí começa o trekking, a caminhada, né? São mais ou menos umas 2 horas aí de caminhada. Dependendo das condições físicas do grupo. Né? Tem que ir com guia, né, especializado lá nós guias, condutores somos também, e tem também os próprios moradores que são guias de lá, né? E aí demora um tempo para subir e depois fica lá para contemplar o nascer do sol, tirar foto, né? Alguns grupos, eles fazem tipo como se fosse um café da manhã em cima, mas aí é um pouco mais de trabalho para levar tudo, né? Mas assim, outros grupos já fazem só a caminhada, aí quando saem de lá, volta pro hotel, e aí toma café no hotel, e aí cumpre o roteiro do dia, né? Então, assim, para a pessoa que escolhe fazer o trekking, esse dia começa 3 horas da manhã, e só vai terminar 3 horas da manhã. à noite, né? Ela vai, ou se ela não quiser aproveitar o dia... Continuando nesse assunto do trekking, tem como fazer trekking de vários dias, como nos Lençóis Maranhenses, por exemplo? Tem, algumas empresas fazem a caminhada Jalapoeira, que eles chamam aqui, de 7 dias. Geralmente eles fazem, não só na Serra do Espírito Santo, fazem o Jalapão caminhando. A pé? Caminhando, a pé, caminhando e acampando em alguns lugares. Né? Lá no Rio Sono, eles fazem o acampamento, dormem lá. O Rio Sono, ele fica próximo à Cachoeira da Velha, fica uns 2-3 quilômetros mais ou menos da Cachoeira da Velha. Quando termina o raft ele vai acabar na praia do Rio Sono, né? Desculpa, Rio Sono não, perdão, Rio Novo, confundi, Rio Novo. Prainha do Rio Novo. Prainha do Rio Novo, confundi o nome. E aí, lá eles costumam fazer esse acampamento quando termina da caminhada Jalapoeira, né? E assim, a outra serra, que é a Serra da Catedral, como ela é uma propriedade particular, né? Lá é só para contemplar mesmo, sai do carro, só tira foto, que é aquele, não sei, acho que as pessoas também já viram as fotos, né? Tira a foto, volta pro carro e vai embora. Não dá para entrar assim lá. Entendi, uma parada. Uma parada para o pôr do sol. Uma parada rápida lá. Não é nem pôr do sol, na verdade. É só uma parada para tirar a foto lá mesmo no coisa da serra, lá no morro, e volta. É diferente da Serra do Espírito Santo, que tu vai fazer toda uma caminhada, ver o nascer do sol e tudo mais. Na Serra da Catedral, não, porque é particular e eles não têm um pouquinho de dificuldade para entrar lá. Né? Essa última atração, que é a Fervedouros. Fervedouros, sim. Os fervedouros, eles são ressurgência, né, da água, a água fica borbulhando do solo e você não afunda. Eles têm, às vezes, 70 metros de profundidade e você coloca o pé e não consegue afundar. Né? Então, é impressionante. É impressionante. E dentro de alguns fervedouros, por exemplo, no mesmo fervedouro, no meio tu pode sentir a água mais aquecida ou mais fria, e nas extremidades o contrário. É uma sensação assim, tem que sentir tem que estar lá para sentir, né? Que é difícil assim, um pouco de explicar a sensação que cada um vai ter. E cada fervedouro tem uma particularidade diferente, né? Para mim, pelo menos eu acho, porque assim, tem uns que se você consegue ficar em pé na extremidade, consegue colocar o pé, fica assim em pé, né? A água dá mais ou menos por aqui, pela barriga, pelo peito. E se você caminha para o meio do fervedouro, coloca o pé lá, tu pensa que tu vai afundar, mas ele fica borbulhando e tu volta. Mas esse borbulho, no nosso Instagram, lá do Gol Jalapão, tem alguns vídeos mostrando como que é um pouco da borbulha. Então, assim, é bem legal mesmo a sensação, né? Tem alguns também que são mais rasinhos e tu coloca o pé, tu afunda e volta. Esse passeio dá para passar todo dia, o sol meio-dia, como funciona?
Assim, nos fervedouros, como eu te falei, o acesso é controlado. Por quê? Por exemplo, tem um fervedouro lá, que é o fervedouro do Ceiça, e todos eles são particulares, né? Ele é pequeno, então, assim, a capacidade são 4 pessoas. Então, eles controlam lá 15 a 20 minutos. Deu 20 minutos, aí fica um rapaz lá, aí ele pede para sair para entrar o outro grupo, tá? Alguns outros fervedouros podem ficar até 10 pessoas. Então, como eu te disse, em um dia, como os fervedouros são vários, e aí tem fervedouros em Mateiros, tem fervedor em São Félix, Mateiros e São Félix. Então, dá para combinar para fazer por exemplo, num roteiro de 4 dias, dá para fazer, acho que 4 fervedouros, dá para colocar no roteiro, né? Incluindo Cachoeira da Velha, incluindo a Cachoeira do Formiga, incluindo as dunas, que eu ainda não falei das dunas. Posso falar das dunas? É verdade. Claro, por favor. Tá. As dunas são onde também dá para contemplar o pôr do sol, né? Que é aquele monte de terra laranjada lá, aquelas paisagens lindas que tem lá no Jalapão, né? Em Mateiros. E lá nas dunas dá para passar aproximadamente em torno de 2 horas, porque tem um tempo de caminhada, uma subidinha, né? E fica lá mais ou menos 1 hora para tirar foto, para ficar apreciando e tal. E aí perto das 18 horas desce. Aí quando sai de lá das dunas, próximas dunas, tem a Dona Benita, que é uma senhora que mora lá próximo às dunas, que é praticamente só a casa dela ali, próximo às dunas. Ela já morava só há muitos anos, agora ela já tem, que o marido dela havia falecido, agora ela já tem um companheiro. Então, assim, é bem uma coisa, assim, bem particular mesmo do Jalapão, uma casinha, né, e não tem mais nada, assim, só as dunas, e aí ela tá ali meio que isolada, né, mas, assim, é imprescindível a visita até a casa da Dona Benita, porque tu senta lá, ela tem uma garrafa de café na mesa, tu toma um cafezinho com ela fica te contando histórias. Né? É muito legal essa convivência com as pessoas de lá. Eles são muito receptivos em relação a isso. Eu tenho umas perguntas. Tem esse tipo de tour igual, tipo, encontrar comunidades lá no Tocantins? Tem. Lá no Jalapão tem a comunidade do Mumbuca, né, e tem a comunidade do Prata. Lá eles têm o capim dourado, que é o artesanato, né, que eles fazem, bijuterias, várias coisas para. Então lá eles produzem e vendem o artesanato de capim dourado. Né, então isso é basicamente a fonte de renda deles lá, dessa comunidade, né, que são comunidade quilombola do Mumbuca e do Prata também. Então, dá para ficar... Dá para planejar uma parada numa das comunidades. Sim. Até porque, às vezes, eles vendem também lanchinhos, sorvete, essas coisas. Sempre a gente procura parar com os turistas lá para que eles possam também girar a economia ali, comprar alguma coisa, né? Conversar com os moradores locais, tudo mais. Uma pergunta também que é muito importante: tem como ser acompanhado para os turistas que não são brasileiros, que não falam português? Tem como ter guia? É fácil encontrar guias bilíngues? Inglês, alemão, francês? Assim, eu sou guia inglês e espanhol, né? Eu te confesso que em alemão eu não conheço alguém que fale alemão ou francês que seja guia do Jalapão. Mas eu acho que inglês, como é mais universal, né, geralmente alemão fala inglês, então nós temos inglês e espanhol, ok. E se tiver japonês também eu desenrolo. Também, legal. Então, só para resumir de novo, qual é o mínimo que você aconselha para uma pessoa ficar, só para ter uma visão superficial do Jalapão, e qual é o tempo máximo para visitar todos esses pontos? Tá, o mínimo são 3 dias, tá?
para poder conhecer a cachoeira do Formiga, a Cachoeira da Velha, os fervedouros, né? Porque, como eu te disse, em um dia, por exemplo, se for conhecer a Lagoa do Japonês, nesse dia só dá para conhecer a lagoa e a Pedra Furada. Então, às vezes, mas só 2 atrativos, mas porque a distância de locomoção até esses atrativos, ela é de estrada não pavimentada, o que demora o acesso, né? Então, assim, para conhecer superficialmente 3 dias, e tem nos roteiros, assim, até de 7 dias, 8 dias, se a pessoa quiser ficar. 8 também dias. dá para... Todos esses dias vão ser preenchidos sem repetir a atração, né? Entendi. A não ser que a pessoa queira repetir. Eu gostei muito da Cachoeira do Formiga, que é um lugar assim... Todos os lugares, na verdade, para mim são encantadores, mas como lá na Cachoeira do Formiga não tem muito controle de tempo, pode ficar lá o tempo que quiser, né? E aí dá para fazer fotos bem legais. Eu sou fotógrafa também, então dá para combinar muito, muito bem lá. A Júlia Dantas perguntou qual é a melhor época. Você falou a seca, é isso? A época de seca é legal porque, assim, tem quase sempre a possibilidade de contemplar o pôr do sol na Pedra Furada, nas dunas, né? Então, é mais difícil atolar, tá? Porque, às vezes, mesmo em caminhonete, em 4x4, a gente pensa que não, mas corre o risco de atolar também, né? Então, o período de seca sempre é melhor, né? Principalmente maio, junho, julho, agosto. É proibido acampar no parque? Nos lugares, nas dunas, sim, é proibido, tá? Agora sim, tem, como eu te disse, na Cachoeira do Formiga eles têm acampamento. Mas por quê? Porque a Cachoeira do Formiga é uma propriedade particular. Então, eles têm área de acampamento lá. E tem outros locais que têm área de acampamento. Nos lugares que fazem parte do Parque Estadual do Jalapão, Cachoeira da Velha, Dunas e Cachoeira da Velha e Dunas, é proibido acampar, tá? O único lugar que eles acampam lá é na prainha do Rio Novo. Para quem gosta de acampar. Um acampamento assim já mais bem roots, né? Da beira da praia. Porque os outros, assim, da Cachoeira do Formiga, como eu te disse, a área particular é diferente, né? A sintonia, assim. Ok. Última pergunta. Como você falou, o melhor lugar para chegar é de Palmas. De Palmas, sim. De rodoviária também, né, para Palmas. Tipo, sim, a frequência é em São Paulo? Na verdade, tem a empresa Real Maia que faz rodoviária, né, de ônibus, né, e vem de diversos lugares do Brasil, tá? E tem avião, no caso a Gol, a TAM, acho que a Azul também faz esse trecho, vindo de São Paulo, do Rio, de Minas, tem do norte, de outras cidades do norte também. E é possível vir de carro particular, carro pequeno, né? Se a pessoa, eu quero vir de Belém para Palmas, posso ir de carro? Pode, vem. E aí, a partir daqui, ela já pega a nossa expedição e já vai de 4x4 saindo daqui de Palmas. Aqui temos Lenueno que está perguntando, desculpa, estou tentando ler. Na Lagoa do Japonês tem um tênis próprio que as pedras são cortantes. Sim, as pedras dentro da lagoa são realmente cortantes, né? Tem pessoas que já levam o seu próprio tênis, aqueles tênis que eles chamam tipo tênis anfíbio, de microfibra, que molha e não fica tão pesado, né? É fácil secar, para proteger os pés. Lá na própria lagoa eles alugam esse tênis, né? Mas é recomendável que você consiga levar o seu de casa, ou tem gente que entra sem tênis, porque assim, em algumas partes a pedra ela é uma superfície assim, mais plana, aí só que ela vai alternando, é plano, aí vai tipo cortante, sabe? Então assim, se você for entrar descalço, tem que ter bastante cuidado, né, para ficar olhando para não se cortar, não se acidentar com as pedras, tá? Continuando no mesmo sentido que Lenueno perguntou,
para o trekking, precisa de um equipamento especial ou não? O trekking é, na verdade, assim, que você use uma bota de essas de trilha, de montanhismo, né? Ou o próprio tênis, mas assim, eu prefiro recomendar as botas por causa do solado, que tem aquele tipo como eles chamam, um freio, né? De SPBP, alguma coisa assim, que é para não derrapar nas pedras. Eu particularmente tenho essa bota, eu gosto muito de fazer trilha nas montanhas, aqui em Palmas mesmo a gente faz. Então, assim, é bem mais difícil de tu derrapar com essas botas, é da Timberland, né? Mas se a pessoa quiser ir de tênis, é possível sim, né? Mas tem que ter mais cuidado porque o tênis, o solado, ele é mais fácil de escorregar, né? E, assim, gente, se vocês têm perguntas, sim? Desculpa. Por favor, continue. Fora o tênis, assim, se a pessoa quiser aquela, tipo, eu não sei o nome, é aquele cajado, sabe? Sim. Mas não é assim, algo obrigatório, não é uma subida assim. Ela é um pouco íngreme, né? Mas o que tiver de dificuldade, o guia de material, assim, o guia vai levar. Eu já fui em outros lugares, por exemplo, como nas Serras Gerais tem o Cânion Encantado, a caminhada lá é bem mais difícil. Então lá o guia ele tem a corda, que tem que subir puxando na corda, né? Que é diferente da Serra do Espírito Santo. A do Espírito Santo é mais tranquila. E não precisa de uma muito boa condição física, tipo, para qualquer um? Não. não é para qualquer um. Tem que ter uma condição física razoável, né? Boa para razoável. Assim, porque como tá num local, só um momentinho, como tá num local assim um pouco distante, se a pessoa passar mal ali, o máximo que vai conseguir ter é uma fruta, uma banana, um doce, para repor a glicose ali naquele momento, né? Mas se for passar mal, uma coisa assim que seja mais agravante, aí é mais complicado, porque até chegar num hospital ou ser deslocado dali vai demorar mais. Então, assim, é bom que a pessoa esteja com boas condições físicas, esteja bem preparada, né? Então, o conselho é prepara com antecipação, não vai em qualquer lugar sozinho. Não, é sempre bom estar acompanhado, porque a região é o cerrado brasileiro, né? Então, assim, a natureza ela é um pouco selvagem, tem muitas particularidades, né? Então é bom sempre estar com alguém que conheça a região. Conheça a região. Eu acho que a gente chegou no fim da nossa live. Se vocês têm perguntas, por favor, todos esses pontos que a gente falou, vocês organizam? Vocês organizam passeios? É isso? Sim, organizamos, nós temos nossos roteiros, né? E também podemos programar, a pessoa diz assim, eu tenho só 3 dias, mas eu gostaria de ir no lugar tal. A gente programa também de acordo com a questão né, da estrada, da localização, essas coisas. Tá? Ok. Acho não tem mais pergunta. Eu queria agradecer você pelo esse live. Obrigada. Pessoas que querem viajar no Jalapão, eu vou deixar o link da agência de vocês, no Instagram de vocês no vídeo. Vamos torcer para que o turismo volte rápido. Verdade. Porque é isso. Obrigado, Soiane. Muito obrigada, Mini, pelo convite, tá? E vamos esperar desejamos que acabe logo tudo isso, né? É isso. Muito obrigada. Obrigado, tchau. Tchau, boa tarde.